Mateus capítulo 7, Jesus vai finalizar aquilo que é chamado de o Sermão da Montanha. No versículo de número 3 ele diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus está chamando a atenção quanto à nossa maneira de avaliar o próximo. Porque muitas vezes é mais fácil nós apontarmos defeitos nos outros do que em nós mesmos. É muito mais fácil para alguém criticar o cabelo de uma pessoa, ou falar que alguém é mentiroso, ou dizer que as atitudes do ciclano foram erradas, quando na verdade nós também devemos compreender que somos homens, pecadores, falhos e sujeitos ao erro. A Bíblia narra no segundo livro de Samuel, nos capítulos de número 11 e 12, uma história curiosa a respeito do rei Davi. Esse rei, ele em uma das guerras nas quais os reis saíam para guerrear, ele prefere ficar em casa. E ele então vai para o alto do terraço ali do seu palácio, da casa real, e ele começa a olhar o que se passa à sua volta. Ele vê uma mulher tomando banho e ele começa a contemplar a beleza daquela mulher. No seu coração, ele comete adultério, manda chamar aquela mulher e ele então faz com que aquela mulher venha a se deitar com ele. Posto esse pecado, ele fica sabendo que aquela mulher era esposa de um dos seus soldados que estavam na frente de batalha. Aquela mulher havia concebido do rei Davi naquele pecado oculto. Ele então manda chamar o soldado de volta da guerra e manda preparar para ele um banquete, fala para ele: Urias, volte lá para sua casa, deite-se com sua mulher, tenha um pouco de folga. Na cabeça daquele rei, ele pensava: aquele homem vai se deitar com essa mulher, ele vai achar que o filho é dele e vai ficar tudo bem. Mas aquele homem, ele não vai para casa, a consciência dele pesa e ele fica ali na porta do palácio porque os seus colegas estavam na batalha. O rei, sendo avisado disso, manda então lançar Urias novamente para a batalha. Só que o rei chama ele e diz assim: mande uma carta para o capitão de guerra Joabe. E quando Joabe abre essa carta, a carta do rei está escrita assim: esse homem Urias, que trouxe a carta, põe ele na linha de frente de batalha, combina com os homens, todo mundo sai correndo e ele vai ser ferido e morto na guerra. Aquele rei maquina na sua cabeça a morte daquele homem, fazendo com que o seu coração fique tenebroso. Ele achou então que ele tinha se livrado do problema. O homem de fato morre e fica tudo aparentemente bem para aquele rei. Só que chega da parte de Deus um profeta chamado Natã e vai falar com o rei Davi, e ele conta uma história. Ele diz para aquele rei: havia um homem muito rico e um homem muito pobre. O rico tinha muitos bens, ovelha, gado, tudo com abundância. O pobre, ele só tinha uma única cordeirinha que ele comprou, que ele adquiriu, e essa cordeirinha fazia parte da própria família dele. Ela comia junto com eles em casa, era um membro da família, se tornou um membro da família. O rico um dia recebeu um visitante na sua casa, fez com que houvesse um banquete, só que ele não quis lançar a mão da própria riqueza. Ele manda pegar a cordeirinha do homem pobre, sacrificá-la e dar de comer para o viajante. Quando o rei Davi ouve essa história, o coração dele se inflama de ira e ele diz para o profeta Natã: esse homem é digno de morte. Naquele tempo, os reis, eles julgavam, eles tinham o poder de juiz sobre alguns casos mais graves. Só que o problema é que Natã estava contando, através de uma história, de uma parábola, o próprio crime daquele rei. Natã vira para Davi e fala assim: pois o criminoso, o pecador, é o Senhor, é você quem pecou. A Bíblia diz que aquele rei cai em prantos, ele cai na real, ele pede perdão para Deus, ele vai chorar pelo seu pecado. Muitas foram as consequências desse ato. O problema é que ele era bom para avaliar as coisas do ponto de vista de fora. Quando ele olhou aquela história de fora, ele teve consciência de como avaliar aquele critério. Mas quando ele olhava para si mesmo, quando ele encobria o seu pecado, quando ele fazia aquilo que era errado, ele nada fazia, apenas mentia para se safar a si mesmo. Muitos de nós estamos assim, com uma visão distorcida. Porque a falta de olhar e fazer um exercício mental ao nosso próprio respeito
nos avaliando, avaliando nossas atitudes, avaliando a nossa conduta, avaliando-nos em todo momento, faz com que a nossa visão se distorça. Por isso Jesus falou que você não tira a trave do seu olho. Se você tirar a trave do seu olho, você vai poder enxergar melhor para tirar o argueiro do seu irmão. Essa trave nos impede de ver. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos condenados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que ele quer dizer é que Deus nos disciplina os nossos erros quando nós avançamos certos sinais. Nós poderíamos evitar tudo isso se nós olhássemos para nós mesmos, o nosso comportamento, nosso jeito de falar, nossa forma de nos comportar, nossa forma de lidar com o outro, nossa forma de lidar com Deus. Se você fizesse uma autoavaliação de si mesmo, você então poderia ter clareza na sua visão. A sua visão distorcida cairia por terra e você poderia avaliar muito melhor as coisas à sua volta. Eu te convido a fazer a mesma oração que o rei Davi fez no Salmo de número 139. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus te ajude a se autoavaliar, a se autopoliciar, a todas as noites você refletir como foi o seu dia, o que você fez, para que você possa então ter clareza, para que você possa então ter visão, para que você possa então ser abençoado por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.